Olá! Hoje nós iremos falar sobre este livro, uma biografia. Uau! Gosto muito de biografia, como já disse aqui em outras biografias já aqui do canal. Mas antes de continuarmos, aproveite e já se inscreva no canal. E se você quer adquirir bons livros, vou deixar o link aqui na descrição. E vamos para o vídeo. A biografia é de Alcebiades Pereira Vasconcelos. E você já ouviu falar sobre esse homem? Eu não havia ouvido falar sobre ele até adquirir essa biografia e ler. E foi impactante. Então esse livro foi escrito pelo próprio Alcebiades. A sua filha, Adna Hansen, organizou essa obra, mas ela deixa bem claro já logo no começo do livro que essa biografia é de autoria do seu pai. Mas o livro em si, ela também tem algumas participações, porque ela escreveu alguns parágrafos a mais, organizou e trouxe outras coisas que além da biografia em si. Mas a biografia em si, ela termina com a assinatura de Alcebiades Pereira Vasconcelos. Ele termina com a sua caligrafia, né? E ele termina dessa forma, com o nome dele. E depois ela traz alguns relatos de amigos, dos filhos mesmo, sobre como era esse Alcebiades na sua intimidade, na sua casa com seus filhos. Então, quem foi Alcebiades Pereira Vasconcelos? Ele foi um grande influente na obra de Deus. E aqui no livro já fala, estadista e embaixador da obra pentecostal no Brasil. Então, ele fez parte desse movimento pentecostal lá de muitos anos, quando chegou-se para evangelizar o nosso país. Mas ele é brasileiro. E esse homem, ele foi missionário primeiramente, né? Missionário, pastor, líder, influente na sua área e também muito estudioso. Então, alguns amigos dele ressaltam isso dele, que ele era um homem estudioso. Então, além dele dominar bem o inglês, ele entendia de grego e também de hebraico. Pensa só. E numa época que eu vou dizer para você, sem internet, que era por correspondência, ele conta que ele fez o curso de teologia, que ele também era teólogo, ele fez o curso de teologia à distância. Vinha correspondência para ele e ele fazia esse curso, se dedicava a estudar a palavra de Deus, para ser teólogo, para ter uma formação. E ainda outros relatos aqui no final do livro vai falar pra gente que ele, além de ser estudioso, ele inspirava, animava as pessoas para estudar também. Então ele incentivava as pessoas, ele queria ver as pessoas ao seu redor crescendo. Anos de idade, o Alcebiades começou a ganhar almas para o reino do Senhor. Mas antes disso, ele pertencia a outras dominações que não eram pentecostais. Até a denominação que ele pertencia, eles exageravam falando do que eram os pentecostais, causava medo. Então ele tinha medo de entrar numa igreja pentecostal. Até que um amigo dele aceitou Jesus numa igreja pentecostal das Assembleias de Deus e convidou ele para ir. E ele foi. Quando chegou lá, ele achou que as pessoas que eram batizadas no Espírito Santo iam estar babando, urrando, maior caras feias, tudo isso que era falado para ele. Mas quando ele viu que aí o amigo dele começou a falar em outra língua, e ele falou assim que ele quis pegar a lamparina e ir lá olhar na cara, o lampião, a lamparina, e olhar na cara do amigo dele para ver as caras horrorosas e rir. Só que quando ele foi ver, ele fez isso. E quando ele viu o rosto do amigo dele, o amigo dele tinha uma face brilhante, uma face sorridente, uma face de alegria e falava línguas maravilhosas que ele tinha só apenas vontade de chorar. Então Alcebiades tinha apenas vontade de chorar e ele começou a pensar, não é dessa forma que falaram pra mim que era assim, mas não é, a alegria do meu amigo, olha a beleza que ele está exalando. E ainda ele fala, e olha que o amigo dele não era bonito, não tinha boa aparência e estava lindo. Então ele começou a entender e aquele dia ele aceitou Jesus numa igreja pentecostal e agora passou a ser pentecostal. E quando ele retorna para a casa dele, é o que nós vemos até hoje quando se tem uma família que tem pensamentos diferentes do mundo evangélico
eles não aceitam a pessoa que passa então agora a ser cristã. E aconteceu isso com ele. E aí as pessoas, quando souberam que agora Alcebiades era pentecostal, essa palavra que ele usa, as pessoas ficaram em choque. Quando ele foi na igreja que ele era, porque os pais dele não deixou ele ser da Assembleia de Deus, dos pentecostais, então ele continuou indo para a igreja dele, até que lá as pessoas não se sentiam bem com ele. E o pastor daquela igreja se sentia totalmente atordoado, porque Alcebiades estava lá. E agora era pentecostal, então, e ele não estava lá. Ele era pentecostal e não estava lá babando ou berrando, né, igual se falava. E aí teve uma mudança. E aí quando ele voltou para casa, ele falou para os pais dele, brigou com ele, e ele falou para os pais dele, então, que agora em diante ele não ia mais na igreja dele, né, na igreja tradicional. Agora ele iria sim ser da Assembleia de Deus e seria pentecostal. Mas como os pais dele não deixavam, ele ia ficar na casa dele servindo ao Senhor, estudando a palavra. E assim ele fez, ele se dedicou na palavra de Deus. E aos 21 anos, que na cidade dele não tinha igreja pentecostal, e aos 21 anos, um pastor da cidade vizinha que gostava muito dele, separou ele agora para ser missionário, para ele ir para uma cidade vizinha e levar a palavra de Deus. Ele resistiu bastante, aí ele já tinha sido batizado pelo Espírito Santo de Deus, então estava cheio da presença do Espírito Santo e capacitado para ganhar almas. E aí ele foi para esse campo missionário e o livro conta essa jornada toda, como foi essa experiência. Foi bem intrigante, cheio de provação. E ele foi com toda a fé, com todo o engajamento, mas ficou pouco tempo lá. E assim começou a deslanchar a carreira dele na obra do Senhor. E é interessante aqui falar o quanto ele tem um amor pelas almas do Senhor, como é vibrante ler esse livro e nos faz querer sair também para ganhar almas, querer falar da palavra de Deus, querer falar dessas coisas, das grandezas do Senhor, que às vezes hoje nós estamos muito frios, muito acomodados no nosso lugar e deixamos passar a nossa obrigação, que é o dever de ganhar almas. E ele começou o seu ministério no Maranhão e depois foi para o Piauí e para muitos outros lugares a quais ele era chamado. Mas em si, a obra dele, o que ele desenvolveu realmente foi lá no estado do Maranhão, que ele permaneceu lá. E do Maranhão ele era convidado para levar a palavra de Deus e auxiliar muitos outros estados. Mas alguns do que ele fala é Piauí e Pará. E tem outros também que ele foi de viagem para levar um ensino, para alegrar os irmãos. É interessante ver isso, que ele vivia viajando. E a filha dele abre em uma das partes da história aqui da biografia, a filha dele abre um parágrafo, terminou, né, a história da biografia, ela abre um parágrafo antes de concluir o capítulo para contar que quando ele falando, né, das caminhadas, que ele ia para outras cidades e era tudo de a pé, às vezes não tinha um cavalo para ir, não tinha uma bicicleta, não tinha nada, mas o amor pelas almas das pessoas, o amor pela obra de Deus, o Espírito Santo dava tanta força para esse homem que ele ia de a pé. Ele conta que num dia ele andou mais ou menos 50 quilômetros, de um lugar, foi para um lugar, depois para o outro. E aí a filha dele abre esse parágrafo para dizer que o pai dele andava tanto que antes de casar, a mãe dele que fazia um escalda-pé para que ele pudesse relaxar os pés, porque os pés até sangravam de tanto andar. E depois a mãe dela que fazia isso. Ele andava tanto que os pés inchavam tanto e sangravam, mas ele estava lá persistindo, mesmo nas provações, com chuva, um dia ele contando que foi muita chuva, atoleiro, tantos desafios para levar a palavra do Senhor, mas ele foi. E muitas almas, olha, o Senhor, o Espírito Santo de Deus honrou tanto que ele chegava lá e as pessoas aceitavam Jesus. As pessoas, ao ouvir uma palavra de Deus, eram batizadas com o Espírito Santo, as pessoas eram renovadas, as pessoas eram batizadas, ele já fazia o batismo nas águas dos crentes, e era uma obra grande, e já se instalava uma pessoa lá para ensinar.
uma pessoa para deixar ali no trabalho e para montar a primeira igreja, e os cultos eram dirigidos nas casas das pessoas. E aí isso me leva a refletir que hoje nós temos tanta facilidade para ir para a igreja, para adorar a Deus, para evangelizar, mas nós estamos acomodados em tanto conforto que nós temos hoje, que nós deixamos para lá. Nós não oramos, nós não entregamos um folheto, não falamos de Jesus para as pessoas. Mas que o Espírito Santo de Deus venha nos vivificar para que nós possamos ser cheios, assim como Alcebiades, para que a gente possa continuar levando a palavra do Senhor. Alcebiades fala, por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Porque tem algumas partes que tem por exemplo, parte de algum estudo dele. Ele fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos vencer as batalhas espirituais, físicas e emocionais. Então nós temos tudo isso, o Espírito Santo de Deus, quando nós somos cheios dele, ele nos preenche em todas as áreas da nossa vida e ainda nos fortalece, nos capacita para que a gente possa cumprir o ID do Senhor Jesus na nossa vida. E nessa biografia, o que deixa para nós de legado? O que eu diria para você que Alcebiades deixou de legado? Além dessa fé toda, oração. Porque é uma das coisas que as pessoas que escreveram no final, falando desse Alcebiades, inclusive os seus filhos, falam que ele era um homem de oração, um homem que orava em todo o tempo. O filho dele ainda, o mais novo, fala que ele lembra do pai dele ajoelhar e orar todas as noites e amanhecer orando. Muitas vezes nós não vencemos porque não oramos. O livro todo é regado de momentos de oração, de busca intensiva para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele trata aqui no livro de momentos de oração que rodava a noite inteira e ainda no outro dia irmãos iam trabalhar e ficavam pessoas orando lá na igreja e era algo assim constante em oração. Os irmãos, os pastores, os dirigentes daqueles lugares, todos eram perseverantes em orar, em buscar no Senhor orientação. E outro legado é a comunhão com Deus que ele tinha. Então a comunhão com Deus é importantíssimo para que nós, pentecostais, possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque sem comunhão com Deus nós não podemos fazer nada, porque estamos distante do Senhor. E ainda de legado é sempre pedir orientação para Deus. Porque em tudo que Alcebiades ia fazer, ele orava pedindo orientação para Deus. Se era necessário ele tomar uma decisão em relação a uma igreja, uma congregação, a um novo trabalho ou na sua vida pessoal, ele orava pedindo orientação para Deus. Então a nossa vida deve ser cheia do quê? Ser orientada por Deus. E não é só apenas a gente, não, eu vou fazer e tomar minhas próprias decisões. Não, porque quando as nossas decisões estão de acordo com a vontade de Deus, tudo dá certo, assim como na vida de Alcebiades. Mesmo que as lutas, as dificuldades são grandes, mas quando estamos na orientação de Deus, ele nos dá vitória. Portanto, nós devemos pedir que o Espírito Santo de Deus nos vivifique, para que nós possamos estar cheios de Deus para fazer como Alcebiades, não ter vergonha ou medo para levar a palavra de Deus, mas sim ir e cumprir o que Deus tem para nós. Esse é o livro de hoje, espero que você tenha gostado, e se você gostou, deixe o seu like aqui. E se você conhece alguém que já falou com você sobre esse tema, ou tem curiosidade sobre a biografia, sobre a história da igreja pentecostal no Brasil, envie esse link para ela, vai ser bênção para ela, compartilha com ela, que você vai estar abençoando essa pessoa e o canal também. E se você chegou aqui no final desse vídeo, comenta aqui pra mim. Você já conhecia Alcebiades Pereira Vasconcelos? Já conhecia esse homem de Deus? Esse grande homem de Deus? Comenta aqui pra mim. Vou gostar muito de saber. E chegamos ao fim. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. E eu te aguardo aqui para o próximo livro!